Chegamos no momento mais importante da reunião, é o momento que nós ouvimos a voz de Deus. O tema nessa noite é como vencer as aflições do mundo em 2025. Como vencer as aflições em 2025. João, nós vamos buscar na Bíblia, a Bíblia é a resposta. João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Diga, eu tenho paz em Cristo. No mundo passais, guarda esta palavra. Amado, eu amo a língua portuguesa. É difícil? Ok, mas eu amo. Eu amo a palavra. Ela tem um sentido importante que muitos perderam, porque quiseram achar que é maior que Deus. Não seja você. E ele diz, no mundo passais. Diga, passar. Guarda esta palavra. Você não está nas aflições, você passa por elas. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus, Pai, obrigado, Senhor, estamos seguros, estamos em paz, vivemos, Pai, um tempo de abundância, vivemos o tempo da graça, o reino do Senhor estabelecido sobre a face da terra, e quem poderá deter a igreja do Senhor? Quem poderá? Não há nada. Não vencemos, não vivemos para uma batalha, vivemos aonde a batalha já foi vencida na cruz do Calvário. Hoje, Pai, o que nós precisamos é ter uma vida decidida, uma vida, Pai, embasada no reino e na justiça, uma vida íntegra, condigna ao Evangelho da graça do Senhor, e o mais o Senhor vai acrescentar. Deus, mais uma vez, eu peço, Senhor, que use as minhas cordas vocais, use a minha vida, Deus, para ministrar ao coração daqueles que ouvem, aqueles que desejam, aqueles que têm sede da justiça do Senhor, e fala, Pai, repreendemos todo mal, repreendemos toda obra contrária, Deus, ao conhecimento da Tua palavra, seja paralisada agora pelo poder do sangue de Jesus. Nós cremos, Pai, que hoje, mais um dia, ouviremos claramente, sem detença, a Tua palavra. Ela será revelada neste lugar pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, rendemos glórias, honra e louvor e majestade a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E a igreja gloriosa, Senhor, diga amém, amém e amém. Meus amados, povo de Deus, vivemos uma vida vitoriosa em meio ao caos. Isto, aos olhos humanos, é improvável, mas você tem que viver, porque você tem uma vida vitoriosa dada por Deus em meio a tudo isso que está aí fora. É a palavra decretada por Deus para o seu povo, diga amém. É fato que passamos por aflições, passamos. Entenda que toda palavra tem um sentido. Passar significa percorrer de uma margem para outra, atravessar, transpor, ou seja, você não está na aflição, diga, eu não estou na aflição, eu passarei por ela. Isso é difícil. Claro, amado. Está impregnado de más notícias dentro das igrejas, mas essa igreja traz as boas novas. Deus diz, em mim tereis paz. No mundo nós passamos, é como os discípulos que estavam no barco, Jesus estava no barco, mas eles não olharam para aquele que estava no barco, olharam para a aflição da tempestade. E Jesus disse, homens de pequena fé, eu estou no barco, não vai naufragar, diga glórias a Deus. Esta é uma passageira, é uma aflição passageira. Só parece, amado. Nós temos a palavra de Deus, a graça de Deus. Ele estabeleceu o reino sobre a face da terra, e o reino de Deus não é reino de derrota. Então não põe os teus olhos nas aflições, ela não é para a vida do povo de Deus, você só passa por ela, ela está aqui, você atravessa do lado dela, ela não está na sua vida.
Uma nação só é forte quando tem e acredita num governo forte, vencedor, verdadeiro, justo, soberano. O nosso Deus é tudo isso e muito mais. Não estou falando de um governo do mundo, estou falando do governo dos governos, o Rei de Reis, o Senhor de Senhores. Esse é o nosso Deus. Se eu não acredito nele, eu não vivo o que ele tem para mim. Ele diz: crê em mim e farás obras maiores, iguais e maiores que eu faço. Então nós temos que crer. O nosso Deus é forte. Através das aflições, seguro e vitorioso. Preciso mostrar minha fé na palavra sagrada de Deus. Repito, para eu atravessar as aflições, seguro e vitorioso, preciso mostrar a minha fé na palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Ele nos deu vida e abundância, João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Isto é o papel do nosso inimigo que está derrotado. Diga amém, está derrotado. Mas ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que nós temos de Deus? Uma vida em abundância. Foi para isso que ele veio. O ladrão estava aí matando, roubando, destruindo. Nós conhecemos a história. Quando você lê a história bíblica, era isso: a morte, destruição, guerra, confusão. Mas Deus disse: eu vim. Ele veio para que tenha vida e a tenha em abundância. Porque o mundo não é este mundo, não é nosso. Esse mundo não pertence a nós. Nós não somos deste mundo. Então, o que significa abundância, bispo? Grande porção ou quantidade de recursos. Quantidade excessiva, superior ao necessário de bens, fortuna, luxo. Olha, amado, o que Deus trouxe para a sua vida. Ele diz: quantidade excessiva, superior ao que nós necessitamos. Então você tem, entenda, nós precisamos entender. Por mais longa que seja a passagem pela aflição, você sempre terá quantidade excessiva superior ao necessário para passar pelas aflições. Isto é dito aí fora? Não. Isso é colocado no terror. Está vendo? O ladrão, Satanás, ele destrói. Sim, esse era o tempo dele. Agora nós vemos o tempo de Cristo. A graça de Deus. O tempo de Satanás já foi, passou, amado. Ele não pode tocar na igreja de Cristo. Armas forjadas não pode prevalecer contra a igreja de Deus vivo. É assim que nós temos que viver, amado. Nós temos que deixar esse evangelho, sabe, pobre. Sabe, esse evangelho que traz medo, covardia ao coração das pessoas. Nós vivemos o evangelho da graça, o reino de Deus estabelecido sobre a face da terra. Diga glórias a Deus, a abundância de Deus, a provisão necessária, mais do que necessária para você passar pelas aflições. Mais do que necessário. Ou seja, sempre, por mais que seja aparentemente algo grande, Deus falou assim: a abundância de Deus está na sua vida. Ele veio para você ter coisas superiores, mais do que necessárias na sua vida. Lembra? Olha aqui, Deus não tinha falado tão forte assim no meu coração quando eu falei na passagem de ano, amado. Que nós olhamos somente, aprendemos a olhar só para as aflições. Nós não aprendemos a contar, a contemplar a obra de Deus na nossa vida. E Deus está falando aqui agora. Abundância. O que é abundância? Vamos repetir: quantidade excessiva, superior ao necessário. O que Deus trouxe para você é superior a qualquer aflição, amado. Por isso que você só passa por ela. Agora, se eu for como os discípulos, ficar olhando para o vento, para as ondas, quem está sendo superior? A aflição. Não, nosso Deus veio para nós termos vida e vida em abundância. Diga glórias a Deus. Quando eu olho para uma pessoa reclamando das coisas, amado, não ela está simplesmente reclamando das coisas,
ela está negando a palavra sagrada, a escritura sagrada? Ela está procrastinando o sangue da nova aliança? Na graça recebemos ampla suficiência, diga amém. 2 Coríntios 9:8. Deus pode, diga, Deus pode fazer-vos abundar. Lembra o que é abundância? Superior ao necessário. Então Deus pode fazer que você tenha superior ao que você necessita. Superior. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Diga amém, diga eu recebo. É isso que Deus tem para a sua vida. Mas há um objetivo para esta ampla suficiência. Qual que é, bispo? 2 Coríntios 9:11. Enriquecendo-vos em tudo, suprindo ampla suficiência, mais do que necessário, Deus vai te dar, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual a generosidade faz que por nosso intermédio seja tributados graças a Deus. Olha que Deus depositou na sua vida. Deus te chamou para o louvor da glória dessa superabundância da graça dele. Então viva assim. Eu tenho que ter uma vida decidida, diga amém. Quando não cumprimos a finalidade do chamado, viveremos como cego nessa terra. 2 Pedro 1:9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Então, o que é essas coisas? Uma vida em abundância. Quem isso não está presente, a pessoa fica cega, reclama de tudo. Amado, deixa eu dizer, tudo que está aí, não estou dizendo que o homem criou, foi Deus que criou. Então não reclame. Eu aprendi isso, amado, às vezes a gente tem que passar por circunstâncias, situações. Eu digo para você, amado, eu aprendi a ser grato assim que eu entrei na igreja. Eu decidi, eu comecei a conhecer a palavra verdadeira, eu falei, puxa, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu vou reclamar? Quando um carro quebra, eu dou graças a Deus. Não pela quebra do carro, porque eu sei que Deus tem mais do que o necessário para eu passar por aquela situação. Quando uma coisa parece que aos olhos humanos deu errado, eu sei que Deus tem mais que o necessário para eu passar por isso. Eu vou reclamar de quê? De que eu vou reclamar, mas Deus tem mais que o necessário que eu preciso, que eu necessito. Então, nós precisamos entender, não vá empurrando com a barriga o que Deus já te deu para ter as condições mais que necessárias para poder passar pelas aflições. É assim, cumprir teu chamado. Você precisa cumprir o teu chamado. Não vai empurrando o teu chamado de qualquer jeito. Não vai levando a vida de qualquer jeito, mas assuma o teu chamado. Deus te deu condições mais do que necessárias para você cumpri-lo. Romanos 8:31-39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que você passa as aflições. É isso que Paulo está dizendo. Se você vai ler depois, vai ver que são aflições que nós passamos por ela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amado. Aqui eu vou reclamar, aqui eu vou temer, aqui, amado, eu avanço. O que paralisa a vida das pessoas, que deixam as pessoas cegas, é não ter essa verdade, é não viver isso que Deus decretou. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, olha tanta aflição, angústia que ele passou no nosso lugar, moído pelas nossas transgressões, humilhado, foi à cruz, pregado, morto ali, amado. Ele não poupou, ele não desistiu disso, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, amado. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Sabe, só nós podemos parar a nossa vida. E eu falo por você, amado, para você mudar, você precisa reconhecer os erros. Eu parei a minha vida espiritual muitas vezes por deixar acusações
de pessoas na minha vida, mano. Pessoas chegando, você não é um pastor, você não visita ninguém, as pessoas vão embora, você não visita. Eu falei, meu Deus, será? E eu fiquei aqui deixando de olhar, contemplar o que Deus, o ministério que Deus me deu, as coisas que eu fiz. Amado, pessoas que eu ajudei anos. E não vou entrar aqui, foi coisas que não é só, vem cá orar. Eu sei o que eu fiz, mas eu deixei que acusações me parassem. Deus falou, peraí, levanta. Há um amadurecimento, tem que ter um amadurecimento, mas para você avançar. E eu passei anos, sabe, procrastinando, porque eu deixei que pessoas acusassem a minha vida quando eu não refleti. E eu tenho, amado, deixa eu dizer, amado, eu tenho testemunho de vida de pessoas. Eu não preciso sair gritando. Pessoas falam, bispo, pode avançar. Foi o que me levou a acordar. A pessoa, bispo, espera aí. Eu conheço a sua vida. Isso é mentira. Eu sei, você teve na minha casa quando eu nem vou na igreja mais, você me visita, você liga para mim, você entra em contato. E Deus falando através da pessoa, bispo, é mentira. Não deixe essas acusações no teu coração. Uau. Eu estava cego, porque eu deixei de ver o que Deus fazia através da minha vida, amado. Então, para mim também foi um sacode. Nós estamos entrando na terra prometida, amado. Agora é momento, deixa isso. Quem tentará acusação? Foi Deus que justificou. Deus colocou a justiça dele no teu coração. Você é um praticante da justiça de Deus, meu amado. Versículo 34. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amado, eu enfrentei, você enfrentou, nós enfrentamos, amado, gigantes. Já estavam derrotados? Sim, porque Deus já nos deu a vitória, porém eles se levantam, você tem que enfrentar. Nós enfrentamos gigante, amado, e vimos ele cair. Nós vimos ele cair. Aqueles que não acreditaram na pregação dessa igreja, mas desistiram. Acredite se você está aqui, porque você acredita na ministração desse altar. Por isso você venceu. Talvez pessoas passaram por a mesma situação que você passou e você olha para ela e não conseguiu vencer. E você venceu, porque você acreditou em Deus. Você colocou a tua confiança nesse altar que prega o evangelho da graça de Deus, por isso você venceu. Versículo 34. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Isso é aflição, nós passamos por ela nessa terra. Contudo, está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Sim, amado, todo dia nós somos provados, para ver se nós permanecemos nesta palavra. Se você fazer uma reflexão de caminhada, quem caminhou comigo, quando nós estávamos combatendo combate juntos, houve pessoas que se levantaram, amado, com palavras nós precisamos manter. Isso é considerado como matador. Eu tive que muitas vezes manter a palavra. Quando parte do rebanho estava sendo levado por vozes estranhas, o bispo teve que trazer uma palavra direcionada para manter o rebanho, para manter a fé. Isto é que nós somos provados todo dia. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, aqui está. Se eu não acredito nisso, eu vou viver como cego nesta terra. Tudo isso, aflição, angústia, perseguição, espada, fome, nudez, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos chamou. Quem nos chamou? Jesus. Então, nele, nós somos mais do que vencedores. Então, por isso, eu volto a repetir, amado, a angústia não foi criada para você, não foi criada no povo de Deus. Você passa, ela está lá fora, você passa por ela, mas ela não pode entrar na sua vida. Não deixe. Não deixe. Versículo 38. Porque eu estou bem certo. Aqui é a posição que nós temos que estar. Eu estive, estou, estarei. Porque eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Vamos embora. Vamos, tem mais? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, diga nada, absolutamente nada. Amado, para eu combater isto, você não sabe. Dizer nesse altar aqui, amado, que salvação eterna não é deste mundo, não se perde, não depende de quem quer, de quem corre. Um diz, tem que aceitar a Jesus, e se não confessar, eu digo, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, vai viver no céu. Diga glórias a Deus. Ponto, acabou. Isto é um combate, amado. Isto é uma luta que nós travamos. É muito fácil eu passar, deixa isso de lado. Como assim deixa de lado, amado? Se eu não prego isso, vão ver como cego. E quando chegar lá diante de Deus, frustrados, como aquele filho mais velho. Vivemos no reino estabelecido, mas não provamos dele. Só vamos provar dele, nós vamos ver daqui a pouco, quando nós vivemos as coisas do reino. Muitos vão embora, e aí vem um líder e diz, porque ele não aceitou Jesus, foi para o inferno, perdeu a salvação, porque ele não confessou, já era. Não, amado, porque ele não conheceu a verdade bíblica, por isso não provou das coisas de Deus. Tem que conhecer, é pelo conhecimento completo que nós provamos. Então não podemos empurrar a vida espiritual com a barriga. Nós precisamos nos posicionar como Deus nos criou para sermos nessa terra. Nessa terra você é mais do que vencedor. Diga glórias a Deus. O teu nome já está rolado no céu. Já está. Como que eu posso concordar com aqueles que dizem, tem que aceitar Jesus, tem que confessar, senão não vai para o céu? Ai, amado, e essa palavra, o nome já está. Não será? Isso é um confronto, eu tenho que dar essa voz nesse altar para você não viver como cego. O que é cego? Ah, você tem certeza da tua salvação? Não sei, talvez, como é que é? Não, amado, você tem convicção. Sim, o meu nome está rolado no céu. Diga amém. Você tem que ter essa convicção, não pode ficar como cego. Cego é aquele que não tem certeza. O que você está vendo? Não sei. O que tem nessa igreja? Não sei. Tem cadeira? Quantas? Não vejo. É sério. Não, você tem que ter convicções. Uma vida em abundância. Superior ao necessário. Quantidade excessiva. Diga amém. É isso que Deus tem para a sua vida. Não pode ser normal termos toda essa estrutura preparada por Deus e olhar para a igreja do Senhor, chamada de gloriosa por Ele, e ver ela viver derrotada, medrosa nessa terra. Não é normal. Eu não posso aceitar como uma normalidade, não aceito. A igreja tem um chamado para o louvor da glória, da graça de Deus, Efésios 1, 4 a 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Está vendo o que eu defendo? Defendo isso. Se foi antes da fundação do mundo, amado, nada que é escolha, salvação eterna para morar com Deus ou para aqueles que vão para o diabo, não muda nessa terra, já foi definido antes da fundação da terra. Antes dessa criação, haja luz, haja separação das águas, haja terra, Deus criar os animais, o homem. Antes disso tudo, Deus já tinha nos escolhido. Diga amém, já tinha escolhido. Ponto. E quando nós nascemos aqui? Já nasce o trigo e o joio, a ovelha e o lobo. Ponto, acabou. Espernie, esbraveje, faz o que quiser. Eu creio, eu não vivo como cego nessa terra. Essa igreja não vive como cego nessa terra. Nós cremos nas escrituras sagradas, diga amém. Então ele nos escolheu antes da fundação do mundo para quê? Sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, versículo 5. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de que Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado, em Cristo. Então, está aí, eu tenho que glorificar ela. Glorificar só vive no reino os filhos do rei. Bastardo, Deus, bastardo não. Somente os meus filhos.
Então é esse reino, é esta glória que nós temos de declarar sem medo nesta terra. Ovelha é ovelha, talvez ela não vai conhecer, não vai viver, mas vai para o céu. Vai ter a purificação? Vai. Eu não entro porque a Bíblia diz que é uma purificação. Não fala se é um chicote, não fala que é uma purificação, vai ser aquela segunda morte. E quem não tiver o nome da besta não vai comprar, mesmo tendo dinheiro, mas os seus ali não vai negar. Mas aqueles que não negaram antes dessa provação, esses vão para a glória do Pai. Está decretado, bem-aventurados que participam da primeira ressurreição. Por isso que eu prego a verdade, você não negar a Cristo. Quando eu digo que salvação eterna é somente para aqueles que aceitam, aqueles que confessam, eu estou negando a graça de Deus. Eu estou negando a palavra de Deus. Você acha que essas pessoas não vão passar pela purificação? Elas vão ter que reconhecer na terra, que todo joelho se dobrará e toda língua confessar que só o Senhor é Deus, que Ele é o Senhor. Então, nesta terra vão ter que confessar, não, realmente salvação eterna foi dada antes da fundação. Terão que confessar, amado, aqui nesta terra. Seja pelo fogo, eu prefiro que seja assim. Você crê que você foi salvo antes da fundação do mundo? Diga amém. Tem que ser isso, porque isso está escrito. Salvo, nós estamos nessa escolha para morar com Deus, porque viver eternamente, todos vão viver. Agora, se é no céu ou no inferno, isso dependeu de quem? Do homem confessar, do homem aceitar? Não, de Deus fazer a escolha que Ele já fez lá antes da fundação do mundo. Diga glórias a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, é assim que eu creio e nada mais. É isso que nós temos que acreditar. Com muita humildade, amado. Agora eu quero abrir aspas aqui. Quem sabe, algum líder, você vai falar que os pastores, os líderes que foram chamados por Deus para cuidar do rebanho, que pregue a verdade. Amado, é uma vergonha para o reino de Deus o que estão pregando aí fora. Aos amados pastores, bispos, presbíteros, até padres mesmo, é momento de nós pregarmos a verdade. As pessoas estão preferindo seguir o que um homem, um pensador falou, o que um pastor disse que Deus mostrou. Amado, tudo que se deve conhecer de Deus já foi revelado. Fora da Bíblia é mentira, é anátema, é ensino de demônio, amado. Então, aos amados líderes, nós precisamos pregar a verdade nos altares para que as ovelhas sigam as escrituras sagradas e vivam a vida em abundância. O povo de Deus só viverá a vida em abundância quando receber o conhecimento completo e começar a colocar em prática. 2 Pedro 1, 3 a 11. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória e virtude, não é derrota. Então, somente pelo conhecimento completo que vamos viver a vida em abundância. Nós precisamos pregar, não ter medo de pregar o Evangelho. 2025, amado, pregue essa graça, não tenha medo. Nós estamos aí entrando nas redes sociais, creio, breve nós vamos colocar, sabe, nas mídias ao vivo, culto ao vivo, amado, não sei, nós vamos pregar. Eu vou colocar a minha vida, você tem que colocar a sua vida aí fora. Não conhece Deus? Não conhece Deus por completo? Conhece de ouvir falar? O que eu ouvi falar? Vem um homem, diz que é pastor, diz, olha, Deus me mostrou que agora Deus só age se tiver a campanha da 7 sexta-feira. Só nas 7 sexta-feira que Deus vai quebrar a maldição. Se você participar 6, se você perder uma, resolve, não, tem que começar tudo de novo. Não é isso. Deus disse que Ele já fez maldição em nosso lugar. E nós acabamos de ler, para Ele nós somos santos e irrepreensíveis. Não somos malditos para Deus, somos santos e irrepreensíveis. Diga glórias a Deus. É isso que nós temos que pregar.
no mais uma vida de aflição, e nós não fomos chamados, estou falando nós, isso aqui, a igreja de Cristo espalhada pelo mundo, mas não foi chamada para viver em aflição. Nós passamos por ela e passamos bem, porque nós temos Cristo conosco no nosso barco. Diga amém. É isso que nós temos que viver. Tem que ter o conhecimento completo. Tem que acreditar nas Escrituras, na glória e na virtude de Deus. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amado, você não sabe. Se você não tem paixões no mundo, mas que eu tenho, amado. O meu desejo é fazer qualquer negócio. Eu sou um pastor. O pastor, ele gosta de ter muitas ovelhas. Amado, minha paixão é fazer qualquer negócio para encher essa igreja. Não, mas eu tenho um conhecimento completo de Deus. Eu não vou envolver em negócios estranhos, cujos. Não vou. Não vou, amado. A obra é dele. Eu sou um instrumento aqui para pregar o evangelho. Não vou. Então, quando nós participamos dessas muito grandes e preciosas promessas, é ela que nos livra das paixões. Então, se a igreja não está vivendo, amado, o que Deus preparou nessa terra para a igreja, ela vive cega, ela se envolve com as paixões, tem que colocar alguma coisa na igreja, porque, sabe, não tem o conhecimento completo, tem que trazer um peão para dar uma unção da água, uma unção de qualquer coisa, o movimento do batismo do Espírito Santo, o batismo que entra, o Espírito, perdão, que desce, que sobe, que sai, que abandona. Não, mas isso tudo foi uma promessa cumprida, já está na vida da igreja. Nós temos o selo, o Espírito que nos conduz todos os dias da nossa vida. Diga amém. Isso que é a vida com Deus. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, aqui está, eu falei, nós vamos trabalhar isso, amado, nesse mês, para nós entendermos que é da igreja. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associada com a vossa fé e virtude, olha, está aí, com a virtude, o conhecimento, vamos com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós, tudo isso que eu falei aí nesse resumo de Pedro trouxe, tudo isso reunido em vós e vós aumentando, fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, preciso ter isso. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Lembra? A maioria da igreja, amado, você está em pecado, vai para o inferno. Não está na igreja, vai para o inferno. Não pode participar da ceia. Só isso, não consegue, só vê o que está aqui. Eu crio uma cerca na igreja, eu crio uma doutrina de homem, um costume de homem para ver o que está aqui, porque eu não vivo, não provo das coisas de Deus. Não tenho conhecimento completo. Amado, nós fomos purificados pelo sangue de Cristo. A igreja está gloriosa, a igreja está mais alta que neve, está preparada, já recebeu mais do que o suficiente para poder viver sem as aflições desse mundo pará-las. Sem o conhecimento, as pessoas vivem, não contemplam o dia, só reclamam, não deu certo, bispo esse ano. Quantas pessoas cristãos, se você perguntar, como é que foi 2024? Estava torcendo que chegasse logo para mudar. Mas vai continuar 25 a mesma coisa, porque tem que mudar o coração, o conhecimento a Deus. Se isso não mudar, já era. Versículo 10 a 11. Vamos? 10 não está? 10 não? Então vamos lá no 10, tem 10. 2 Pedro 2, 1, 10.
Pois isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Então, se nós não tivermos esse conhecimento, nós ficamos tropeçando. Então, tem que buscar com zelo, Deus. Por isso, irmão, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar, não é procurar para alcançar a salvação, é confirmar a vossa vocação e eleição. Nós temos uma vocação ou eleição em Deus, Ele nos elegeu para Ele, Ele nos vocacionou para Ele. Nós temos que procurar isso. Versículo 11 agora diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra? Olha aqui já o feedback para as mensagens que nós vamos falar sobre o reino eterno, né, o juízo eterno, que deixai os princípios elementares da doutrina de Deus. Olha aí, suprida essa entrada, essa primeira ressurreição. Quem nega isso, vai ter que ficar aí para passar pelo fogo. Deus diz: perseverais até o fim. Não é para ir morar com Ele, é para nós recebermos o que é nosso por direito. Logo de primeiro, não precisar outra, mas já vivemos. Mas deixa eu dizer, nós já vivemos nessa terra aí, tem muitas aflições que nós passamos que às vezes mexe com a nossa estrutura, sabe, tristeza, angústias, nós vivemos espada, fome, nudez, para depois, amado, que você partir daqui, você ter a incerteza que você vai direto ao seio de Abraão. Não pode, não, amado. Nós temos que ter essa igreja, tem que ter esta paz para chegar lá tranquila. Então nós vamos aprofundar nisso. Se houver um posicionamento do povo de Deus, uma determinação a viver as Escrituras Sagradas, viveremos o sobrenatural como natural nesta terra. Não é só para viver, bispo, Deus diz que tem um sobrenatural, e eu vivo buscando esse sobrenatural. Não, mas se eu praticar as Escrituras Sagradas, o sobrenatural vai ser como natural na sua vida, diga amém. Filipenses 4,13 diz... Aí, 4:3. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Então, o sobrenatural para aqueles que estão em Cristo pode todas as coisas. O sobrenatural será como natural na sua vida. Diga: eu creio. Porque Deus estará diante de ti. Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai diante de ti. Diga: o Senhor vai diante de mim. Avança. Creia. Alto. O Senhor vai diante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Diga amém. Ele. Agindo Deus, quem? Tem que acreditar. E querido, esse ano você tem que, se não decidiu a sua vida espiritual, decida. Deus está dando a palavra, Deus está dando o aval para a sua vida. Não temas, eu irei diante de ti. É o Senhor que vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, amado, não importa qual é o seu sonho, Deus, eu estarei diante de ti, amado, creia nisso. Não traga as aflições deste mundo para a sua vida, para o seu mundo. Você não é deste mundo perdido, nossa pátria celestial, diga amém. Não ame este mundo perdido, nem as coisas que há nele. Use as coisas, mas não ame, amado. Não brigue por as coisas deste mundo. É triste, as pessoas estão vivendo como cegas, porque não estão provando as coisas de Deus, porque estão agarradas às coisas deste mundo. Abre o seu coração para receber, busque compreender a palavra de Deus. Não sejas beira do caminho, não sejas solo rochoso, não vivas como entre os espinhos. Seja uma boa terra. Seja uma boa terra. Mateus 13:18-23. Atendei por vós, pois, a parábola do semeador. Atendei por isso. Estou atenção, Deus, dê atenção a esta parábola.
Isso aqui não são pessoas que são assim, são pessoas que deixam ser assim. Eu disse para você, você não pode deixar ser beira do caminho, você não pode deixar ser solo rochoso, você não pode deixar ser entre os espinhos, você tem que determinar ser uma boa terra. Às vezes nós plantamos espinhos, beira do caminho, pedra no caminho. Então atente para a parábola do semeador, versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno. Tem que compreender a palavra. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando as angústias ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você entendeu, amado? É uma atitude. Muitos se apoiam e dizem, não, bispo, é porque você não sabe, eu sou espinho mesmo, eu sou roxo. Não, amado, quem ouve, deixa. Ele deixa viver desta forma, deixa ser levado por pessoas, deixa as coisas sufocar, não deixe, você tem autoridade, você tem mais que o necessário para viver a plenitude do seu chamado. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, o coração é boa terra, tem que estar preparado, estar atento. Eu conheço, amadas, pessoas que rapidamente se transformam. Ela está atenta. A pessoa quer. Agora a pessoa que vem, senta, bora. Amado, vai viver nesta vida como espinho, como beira de caminhos, terreno rochoso. Amado, você é uma boa terra. Não deixe que as coisas faça, quando Deus falou assim, como os espinhos, que se você plantar qualquer coisa no meio dos espinhos, ela não cresce, ela nasce, mas ela sufoca. Então, nós que deixamos a nossa vida ser transformada como muitos espinhos para sufocar, nós que deixamos que o nosso coração se transforme em rocha, nós que deixamos ser beira do caminho, não é que somos assim, nós somos boa terra, diga amém. Mas o que foi semeado em boa terra é como quando ouve a palavra e a compreende, este frutificará e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, é assim que você é assim que você tem que ser, diga glórias a Deus. Bispo, me dá mais uma palavra para eu compreender por inteiro. Mateus 6, 25 e 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, porquanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Se você notar, amado, lá no passado, Deus criou tudo. O homem não tinha roupa, teve que colocar por causa da desobediência. Estou dizendo, bispo, tem que ver pelado e largado? Não. Estou dizendo que você não deve se morrer por isso. Não tem, amado? Não preocupe. A sua vida, o seu corpo é mais importante para Deus do que qualquer coisa. É isso que Deus está dizendo. Então o que eu tenho que fazer? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. As pessoas e a palavra de Deus. Eu vejo pessoas amando as coisas mais do que a palavra de Deus, mais do que as pessoas.
É simples, amado, só você fazer uma reflexão. Às vezes nós fazemos isso. Nós temos que aprender, amado, a lidar com isso. Um dia uma pessoa chegou, cara, mas eu não vejo você. Olha, a pessoa fez isso com você, você não xingou ela. Eu falei, eu busco amar as pessoas. Amado, nessa terra, o meu coração, eu tenho prudência, eu sou prudente como uma serpente, mas eu não tenho uma malícia, uma maldade no meu coração de achar que se o irmão olhou torto é porque ele não vale nada. Não, amado, eu acredito que alguma coisa está acontecendo na vida dele. Se eu puder ajudar, ele ajuda. Agora eu vou criar circunstância, como diz, nós vamos estudar para nesse mês, só de haver contenda entre vós é pura derrota. Amado, eu não vou criar contenda não, amado, eu sou da paz. Você é da paz. Eu não amo as coisas mais do que as pessoas. Eu não amo as coisas mais do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós temos que amar o nosso próximo, não a roupa, não a comida. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Se eu brigo por essas coisas, eu estou contra Deus. E se eu estou contra Deus, vivo cego neste mundo. E eu encerro dizendo, 2005, vai dar certo. Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvido, habitará seguro, tranquilo e sem temor. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Curve a tua cabeça, Senhor Deus. Eu creio. Nós não fomos chamados para viver na aflição, nós vamos passar por ela. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E esta igreja que o Senhor chamou, é este povo que o Senhor consagrou, é esse povo que o Senhor escolheu e deu uma vida e vida em abundância. E é assim que eu vou estimular esse povo a viver nesta terra, crer nas Escrituras Sagradas. Obrigado pela tua orientação aos nossos corações. Obrigado por revelar aos nossos corações a tua palavra. Em nome do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém? Diga glórias a Deus. Fale, cante, conte sobre essa bondade. Fale dela todo dia. Fale para os teus filhos de manhã, na hora do almoço, no café, à noite, na hora de dormir, em todo o tempo. Conte, fale da bondade de Deus. Fale para os teus familiares, fale para os teus vizinhos. O mundo não conhece essa bondade, conhece o Deus mau. Nós conhecemos essa bondade e fidelidade de Deus. Amém? Estenda tuas mãos para o trono da graça de Deus. Que a graça e a paz do Senhor, as doces consolações do Espírito, estejam hoje sendo a tua vida. Vá em paz, vá feliz. Você tem a palavra de Deus para passar bem pelas aflições. Diga amém, graças a Deus. Ó Pai, esta semana de vitória. Diga para teu irmão, você venceu. Diga para ele que você venceu. Aleluia.